Fala galera, começando mais um episódio do podcast Trajetória. Eu sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego, estrategista digital, e hoje eu tô com uma convidada muito especial. Ela que é empresária, mentora de artesãs. E eu quero já convidar você para se inscrever nesse canal, porque ela vai se apresentar mais um pouquinho, falar um pouquinho dela, e nós vamos conhecer um pouco mais da trajetória dessa mulher aí que eu tenho acompanhado já tem alguns anos. Ela não sabe disso, talvez ela vai saber hoje. E aí nós vamos dar início a essa linda trajetória, e eu deixo aqui a palavra com você, Thalita. Muito obrigado, uma honra e um prazer ter você aqui. Fica à vontade, se apresenta pro pessoal, fica à vontade, tá? Uma honra estar aqui, muito obrigada, Alisson, pelo convite. Alisson, que foi no meu podcast, foi maravilhoso. As meninas já fizeram vendas só com aquele episódio, elas amaram. E pra mim é uma honra estar aqui também, podendo contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha jornada. Já estou curiosa com esse negócio de que você já me acompanha há mais tempo do que eu imagino. Mas é muito bom, porque assim, a minha história é uma história de quem empreende desde sempre. Então eu já nasci rebelde, sabendo que eu não queria seguir aquele padrão. E aí de lá pra cá foram muitas conquistas. Minha história, ela também foi passando por várias fases, vários momentos. Então tenho certeza que vai servir de inspiração para muitas pessoas. Legal. E essa é a ideia, tá, do podcast Trajetória, né? As pessoas sempre me perguntam, Alice, por que trajetória? Eu sempre falo que as histórias, elas conectam, né? E as histórias, elas motivam também. Sim. Então, existe trajetórias de várias pessoas, que tem pessoas que estão nos assistindo agora, que vai ver e fala, nossa, me identifico. E ela conseguiu, por que que eu não posso conseguir também? Sim. Então a ideia da trajetória é essa, motivar pessoas, trazer aqui, né, pessoas que tiveram sucesso, mas antes disso, houve uma trajetória. Sim. Né? E hoje eu estou falando com a Thalita, empresária, mentora de artesãs. Mas antes de ser empresária e mentora de artesãs, né, quem que era a Thalita? É uma história que você sabe que agora eu já até conto com mais tranquilidade. Mas quando a gente é muito apaixonado, como era a área que eu fazia anteriormente, que eu me dedicava, o cérebro, ele parece que para proteger, ele vai dando uns apagões. E é uma história tão boa de ser contada, com muitas lições também, que por muito tempo eu não contei. Porque falar daquilo ainda me feria muito. Eu comecei a fazer balé clássico com 1 ano de idade. Ainda, até pra mim, que sou mãe hoje, é difícil imaginar uma criança de 1 ano fazendo balé. Mas minha mãe me colocou muito cedo na atividade. Eu não fui diretamente pro balé, era pra fazer aula de piano, mas eu chorei, não quis ficar, então eu fui pra sala de balé. E aí, eu mesma escolhi e permaneci. E de lá, até os 13 anos, foi quando eu me formei em balé clássico e decidi que eu queria ter meu negócio. Eu queria ter a minha escola de balé. Só que com 13 anos era impensável, eu não tinha como, que mãe que ia colocar o filho numa escola para a menina de 13 anos dar aula, né? Mas já era uma coisa que eu compartilhava com os meus pais, então que eles também já estavam até maturando a ideia, eles sabiam que em algum momento isso ia acontecer. Aos 15 eu recebi um convite, que aí foi da escola de onde eu me formei, que falou assim, olha, a gente quer abrir franquia nas cidades pequenas aqui, ao redor da que eu morava, que era Itabuna. E me fizeram um convite para ir para uma cidade chamada Itajuípe. Na mesma hora, eu nunca tinha pisado os pés em Itajuípe, mas eu falei assim, eu quero. Eu topo, vou chamar minha mãe aqui, vamos conversar. E minha mãe, Thalita, você sabe o que é isso? Você tá no ensino médio, você hoje estuda, você, né, vai fazer seu balé no maior prazer, tem seus momentos com as suas amigas, mas agora você vai ter uma empresa. Se a gente comprar ideia, eu vou estar com você, eu vou ajudar. Mas assim, você agora vai ter que assumir uma responsabilidade aos 15 anos. E eu cega de paixão. Eu falei, não. É isso que eu quero. Então, aos 15, eu montei essa minha primeira empresa junto com os meus pais. Fomos numa garagem, que eu nunca imaginei que aquilo pudesse virar uma escola de balé. Chorei, falei, que coisa horrível esse lugar. Minha mãe, calma, as coisas são assim, nascem prontas ideias, né? Muitas vezes é uma garagem feia que vai se transformar naquilo que a gente está imaginando. Fizemos um pequeno investimento, que não foi muito grande também, e comecei as atividades aos 15, e sempre me vestindo para parecer mais velha, sempre me preocupando de passar essa confiança que a gente nem imaginou com 15 anos, e tendo que conversar com as mães, com as avós que levavam os pais,
pais. Então, assim, ter o meu primeiro negócio aos 15 me forçou também esse amadurecimento mais cedo. E, assim, agradeço muito hoje aos meus pais por terem acreditado nessa minha paixão. Então, desde os 15 eu vivo da minha paixão. Mas foi uma história longa com o balé clássico, onde eu só parei realmente quando eu engravidei de Benjamin. E foi uma história de muito sucesso. Minha escola de balé a cada ano cresceu muito, eram muitos alunos. Eu tinha projeto social, onde eu pegava crianças carentes daquela cidade e dava aula de balé de graça. Tivemos alunas que foram para o Bolshoi, aprovada para a melhor escola de balé do Brasil e que tem sede na Rússia, enfim. Então, assim, foram muitos resultados, mas com a gravidez, aí aquele chacoalhão, né? Depois que uma mulher se torna mãe, as coisas mudam muito. Então, eu casada com o Caíto, assim que a gente se casou, algumas coisas mudaram, porque Caíto muito visionário, muito empreendedor. A gente também começou a querer mudar algumas coisas no negócio, mas foi com o nascimento realmente de Benjamin que minha vida mudou assim 100%. Então, antes de ser mentora de artesãs, eu não tinha contato nenhum antes dessa minha história com artesanato, eu não tinha contato nenhum com artesanato. Minha história realmente era numa outra área, já era muito artística, né? Então, querendo ou não, já era uma maneira de eu me expressar, mas era impensável me tornar artesã, como foi o que aconteceu com o nascimento de Benjamin. Legal. Doideira, né? Doideira. As pessoas nem imaginam, às vezes. E eu pensei de ficar até meus 80, 90 anos dando aula de balé. E é louco. E quando que foi que você falou que no nascimento de Benjamin foi quando você mudou algumas coisas, né? E quando que foi essa mudança de mentalidade, mudança de nicho, né? Vamos dizer assim, do balé para a parte de artesanato, de artesã? Na verdade, não foi intencional, não foi assim, vou mudar de nicho. Eu até imaginei que depois eu voltaria para o balé, achei que seria algo temporário. Porque quando eu completei 5 meses de gestação, o médico disse assim, você não pode mais ir dar essas suas aulas de balé. Porque eu comecei a ter pressão alta, então eu tive pré-eclâmpsia nessa gestação. E ele disse assim, 1 hora numa estrada para você chegar para dar aula, ficar a tarde toda dando as aulas que você dá, para depois voltar, é muito arriscado. E não é arriscado só para a gestação, é para você, porque a saúde da mãe está em risco ali também. Então, eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Se eu não posso dar aula de balé, eu vou ficar o quê? Em casa. E fiquei. Na minha gestação não foi até 9 meses, então não foi um tempo longo. O Benjamin nasceu de 7. Então, de 5 a 7, eu ficava de repouso, era assistindo televisão, pensando na vida, e ali ainda acreditando que o balé voltaria a ser uma opção. Mas quando ele nasceu, nessa situação de prematuridade, ele não veio para casa junto comigo. Ele ficou internado na UTI neonatal, foram 45 dias distante dele, né? Ele precisando se recuperar, ganhar peso. E foi essa fase que eu falei assim, meu Deus, me apresenta alguma coisa, porque eu dividi o meu dia, ou eu estava chorando... Sim. Porque era uma dor, assim, dilacerante, ou eu estava rezando... Porque eu rezava, eu meditava, eu imaginava o hospital, uma luz azul em cima dele, de cura. Tudo que me ensinavam, eu fazia. Mas eu também sentia que eu estava meio que enlouquecendo, porque eu não conseguia pensar em nenhuma outra coisa. Era só nessa situação. E Caíto chegava do trabalho, me via chorando, me via deitada no quarto do bebê. Era uma situação realmente querendo que eu fosse buscar ajuda. Que eu fosse buscar uma terapia, alguma coisa do tipo. E eu não queria ver ninguém. Eu não queria fazer nada além disso, que eu já estava ali sozinha, realmente. E aí eu falei, sabe, Dilma, eu também, para não enlouquecer, que eu não sou, né? Não vou me permitir isso. Eu vou para a internet pesquisar o que eu posso fazer em casa. Sozinha, sei lá. Pegando coisas que eu tenho, pensei logo em reciclagem. Pegar essas latas aí, que já o alimento acabou, peraí, vamos fazer alguma coisa. E recém-casada, eu falei, vou fazer decoração para minha casa. E foi assim que o artesanato chegou, despretensiosamente, mas que desde o primeiro dia que eu fiz, eu fiquei horas... assim, pensando só na peça que eu estava produzindo. E aí, meu coração foi ficando mais tranquilo com a situação de Benjamin. Sim. Porque realmente minha cabeça estava ocupada só com isso. Exato. E aí, começaram a chegar os primeiros pedidos de encomenda, que não foi porque eu divulguei, mas porque eu presenteei algumas pessoas com peças que eu fazia. E aí, começaram a me perguntar, nossa, que lindo, você faz para vender? Você também faz por encomenda? Eu queria uma peça dessa para mim. Eu falei, pronto. Vamos fazer dinheiro, então, já que querem. E aí, sim, aí a minha bagagem de empreendedora, já desde os 15 anos, eu falei, bom, se tem um produto e tem demanda, tem negócio. Sim. Eu só preciso agora estruturar. Então, foi despretensiosamente. Eu não fiz pesquisa de mercado e achei artesanato um baita negócio, ou um mercado lucrativo. Eu cheguei por outras vias, talvez pelo caminho terapêutico que o artesanato me ofereceu naquele momento da minha vida. Entendi. Legal.
muito louco, né? Como a gente sempre fala, que as histórias conectam. Você começou a contar, eu comecei a lembrar, né? De várias coisas. E aí, nesses pontos que é muito louco. Porque daí você contou, eu lembrei de algo lá de muito atrás. Lá do passado mesmo, assim. Eu tenho 2 irmãos, né? Tenho um irmão do meio e minha irmã mais nova. E aí, a minha irmã mais nova, quando ela nasceu normal ali de 9 meses, né? Na questão da gestação. Porém, quando ela nasceu, com alguns dias que ela estava ali viva, né? Em casa, ela pegou catapora. Aí, quando ela pegou catapora, começou a dar alguns probleminhas. E aí a gente foi pro hospital, né? Nisso, identificou que ela tinha um problema no coração. E aí você falou dos 45 dias. Sim. Aí eu lembrei dos 45 dias. Ela ficou 45 dias na UTI, né? Eu era muito jovem nesse período, mas já tinha muita preocupação com ela. E eu fiquei em casa e meus pais estavam lá, passando por lutas, por coisas que eu nem imaginava, né? Sim. Então, meu pai contou uma vez que ela passou mal, que ela passava mal, ela ficava sem ar e começava a me querer desmaiar. Não chegava a convulsionar. Sim. Mas ela ficava sem ar e, tipo, passava mal. Arritmia cardíaca, por aí vai, sopro, tinha 2 coisas juntos, né? E aí, eu lembro que meu pai contou e eu ficava imaginando, assim, eu fechava o olho e ficava imaginando. Ele se hospedou a 150 metros do hospital, onde ela iria fazer o primeiro procedimento, que era a ablação, ia cauterizar um nervo a mais que tinha no coração. E eu lembro que ele falou bem assim, teve um dia que a sua irmã passou mal e eu corri 150 metros com ela no colo. E ela era novinha, né? Tipo, mas eu imaginei, meu pai é bem acima do peso, e ele correndo... Nossa, seria a força de um pai. Tipo, a força do pai, né? E daí eu lembrei disso, 45 dias, a aflição que foi, o que a gente passou. Lembrei da época que a gente fazia tudo que a galera falava, né? Não, faz isso. Sim. Vai aqui, ora aqui, vai ali, reza aqui, faz isso, faz aquilo. A gente fazia para ver se melhorava a questão da minha irmã, né? E dentro disso, aí eu juntei a história da minha irmã agora com a história da minha filha. Tem muita gente que não sabe, mas a minha filha nasceu de 8 meses. Ela nasceu um pouquinho antecipado. Eu falo que tudo tem um propósito. Ela nasceu antecipado porque Deus permitiu. Sim. Mas eu passei um pouco por isso. E aí, só que eu já estava mais preparado. E aí eu lembrei, por que eu estava preparado? Porque eu passei por isso antes. Sim. Né? Então, a experiência, né? A experiência. Quando a minha filha nasceu, ela estava com 35 semanas? Não, ela nasceu de 8 meses. Não entendo muito de semana. Alguma coisa assim. Por aí. Ela nasceu. E aí, ela nasceu devido a minha esposa ter pego Covid. Né? Pegou Covid, teve que tirar antes. E nós ficamos 7 dias sem ver ela. Né? Imagina assim, a minha esposa não deu leite, eu queria cortar o cordão, tá? O negócio era esse. Eu falei, não, mas é isso. A gente imagina quando a mulher engravida toda uma situação. Sim. Eu dizia pra Caíta a gestação toda, eu falei, eu não entro no centro cirúrgico sozinha. Eu sou medrosa, eu não quero entrar. Só que o que acontece? Uma gestação de alto risco, que foi como eu entrei, eu tive descolamento da placenta, eu tava no meu chá de fraldas. Todo mundo sorrindo, querendo tirar foto, e eu não estava bem. Eu sabia que alguma coisa não estava bem. E aí, Caíto disse assim, olha, vamos só em casa pegar as coisas e eu vou te levar no hospital. Tem alguma coisa que não está certa. Sim. Mas foi o tempo. Na hora que eu cheguei, minha placenta teve esse descolamento. Então, acontece, né? Um sangramento Sim. muito grande. E não tinha ninguém para me atender. Eu fiquei 1 hora na recepção. Então, são coisas que acontecem assim, que você fala, gente, não é possível que isso está acontecendo comigo. E não, Caíto não pôde entrar. Então, não teve essa coisa dele ver o Benjamin nascer. Tudo que era uma coisa tão desejada, planejada, mas as coisas não acontecem conforme os nossos planos. Sim, né? E é louco isso, porque eu e minha esposa, a gente tentou engravidar durante 8 anos. Nossa. E tipo, ela não podia engravidar, eu não podia engravidar, de acordo com os médicos, né? Só Sim. que nós acreditamos que Deus nos deu esse milagre que é a nossa filha. Sim, com certeza. E aí aconteceu tudo isso, aconteceu essa história aí. Eu fiquei ali no hospital das 5 até umas 9 horas da noite sem ter notícia nenhuma. Porque era Covid, lembra? Covid, tá tudo fechado. Aí depois, tá, beleza, tua esposa tá com Covid, tu não pode ver tua filha, ela não pode ver a filha, você não pode nem estar aqui, você vai ter que ficar 10 dias de molho lá, né? Que eles faziam. Nossa, essa fase foi terrível. Foi terrível. Mas só trazendo a memória, né? Porque por que as histórias é importante ser faladas? Eu sei que
não é fácil, né? Lembrar de algumas coisas que no momento gerou dor, gerou várias coisas, né? Minha esposa passou por uma depressão. Sim, imagina. Não por causa da gravidez, por não conseguir engravidar. Então, durante muitos anos, né? Você falou de... Caí, tu chegava, eu tava chorando. Eu também chegava em casa e minha esposa tava chorando. Eu saía do trabalho, ela tava chorando. Eu voltava pro trabalho, ela tava chorando. Que é só quem também viveu essa fase de ser tentante, que é como chamam, né? Exatamente. A angústia que é mensalmente essa espera, né? Que é uma espera loucura. longa. Cada vez que atrasava, a gente fala, é agora. Sim. E nunca era. É uma expectativa, né? Que muitas vezes é... Mas é só... As meninas que estão assistindo, com certeza elas vão se identificar. É uma espera. E quando nasce assim, eu também sei que a gente tira uma força de onde a gente nem sabia que tinha. Exatamente. Porque com o Benjamin foi isso. Eu mãe de primeira viagem, mas ainda assim eu falei, gente, como Deus prepara, né? Porque na UTI eu acho um absurdo, eu não sei hoje como é que tá lá, mas assim, não tinha uma psicóloga que pudesse, de repente, estar de plantão, conversar com as mães. É uma fase muito delicada. A enfermeira, quando me recebeu, eu falei assim, eu angustiada, eu não sabia, eu não tinha a obrigação de saber, aliás, né? Foi tudo rápido. E eu perguntava, meu filho vai precisar ficar aqui quanto tempo? Aí ela, mãezinha, nós não sabemos. Pode ser que ele fique um dia, depende se ele vai continuar vivo, a gente não sabe. E eu, não, mas eu tô com o peito aqui, eu preciso saber como é que eu faço. Ele vai mamar, eu tenho que tirar esse leite. Não, a gente nem sabe se ele vai precisar desse seu leite. Olha, então são coisas que, assim, da palavra, que né? você escuta e você fica, como alguém me disse isso dessa maneira? É, a forma que fala. Né? Hoje a gente vê uma busca pelo atendimento humanizado, por tudo isso, e eu cheguei lá e encontrei o avesso. E mesmo assim eu consegui ser a pessoa que ajudou outras mães, porque eu estava ruim, mas tinha gente muito pior que eu. Então, eu ia com uma mensagem de esperança, contava a história do meu irmão, que também nasceu prematuro. E, assim, eu não tinha certeza nenhuma, mas eu sabia que ali eu também poderia ajudar outras pessoas. A gente se ajudava. Sim. Né? Numa falta de um profissional, a gente acabou se ajudando durante esses 45 dias. E vi muita mãe que o filhinho, infelizmente, não resistiu. Vi mães que saíram antes da hora, né? Que, nossa, foi uma surpresa muito grata. Mas, assim, é uma experiência que você não sai dessa a mesma pessoa. Não tem como, né? Você cresce muito, né? Com experiências como essa. Exatamente. E é muito louco isso aí. E eu acredito, tá? Que não tenha ainda hoje. Psicólogo. Que é uma coisa que tem que ter. Deveria ter. Tem que ter. Eu concordo com você com isso, porque eu até falo pra minha esposa. Minha esposa tá no último ano de medicina. Falo pra ela, gata... Eu já atendi muito médico, já atendi muita receita de médico. E a gente vê como que é precário. O atendimento, a gente vai às vezes, né? Eu e minha esposa fomos várias vezes no médico. E a gente vê que eles não estão ali de fato... vivendo a paixão, né? Sim. Eles estão ali pelo dinheiro. Cumprindo o seu propósito, entregues ao servir ali, né? Uma vez que, além de tudo, é uma profissão tão bem remunerada, Sim. A pessoa ela tem a possibilidade de um transbordo, né? E, ao mesmo tempo, eu entendo o lado de, assim, não que a pessoa ela vai se desensibilizar no processo, mas você precisa de um distanciamento para você não ser aquele profissional também que absorve 100%, Tudo, exato. Que leva o problema das pessoas para casa. Mas existe um meio termo saudável e que, para mim, seria obrigatório. Você vai lidar com outra pessoa, você tem que ter isso. Infelizmente, tem gente que só vem pelo fator financeiro. Sim, né? É um equilíbrio que precisa ter, né? Eu acredito muito nisso. Acho que nem todas as profissões, né? Mas principalmente na área da saúde, né? Que aquilo que tu fala, imagina, se você não tivesse uma mentalidade boa, a frase dessa enfermeira poderia ter destruído a tua vida. E latejou na minha cabeça. Né? Não sei se ele vai sair daqui vivo, já pensou? Sim. A minha mãe escutou isso, você falou isso, eu lembrei agora que a minha mãe falou pra mim, falou, Alisson, ela me ligou e falou, eu perguntei como que tá a neném, ela falou, a médica, ele estava tentando vários medicamentos para controlar o coração dela, a arritmia cardíaca. Chegou num ponto que foi tudo, só tinha mais um. Você já testou tudo. Daí o médico falou bem assim, mãezinha, nós temos só mais um teste. Se o coração da tua filha não voltar é perigoso ele explodir. Nossa. Tava muito acelerado, né? E aí, graças a Deus, minha irmã hoje tem Milagre. 15 anos, Olha né? aí. Ela fez agora esse ano aí 15 anos. Mas é sobre isso, né? As pessoas têm um poder na hora de falar, Sim. né? E principalmente na área da saúde que
o poder da palavra ele é muito forte, tanto para destruir quanto para salvar também uma vida, né? Às vezes você está no momento ruim, igual você estava no momento ruim, mas mesmo assim você estava querendo ajudar outras pessoas. Sim. E os profissionais poderiam pensar dessa forma: eu estou aqui, eu sou um profissional da saúde, eu tenho que me preocupar com essa vida. Sim. Ela veio aqui porque ela não está bem, ela não veio aqui porque ela quer um medicamentozinho, não, ela está passando por alguma coisa e você precisa tratar ela. Sim. E o profissional hoje, infelizmente, não é todos, não dá para falar é todos, não. Mas é raro achar um bom também, sendo bem sincero, né? Tanto em Foz, em Rondônia, que eu já morei lá em Rondônia, eu nunca vi, assim, bem raro achar um profissional que de fato tá ali, tipo, vivendo aquilo. Não, eu amo fazer isso. É bem difícil. Eu sempre falo para minha esposa, você gosta de... Ontem eu perguntei para ela, falei, você ama isso que você tá fazendo? Você gosta disso? Ela falou, cara, eu amo. É o que te move. Sabe o que ela fez ontem? Isso aqui eu vou até contar pra vocês. Meu amor, me perdoa. Não, o marido apaixonado, a gente tem que o quê, querida? Ó, ela pegou o nosso guarda-roupa, ele é branco. Sim. Aí eu vou postar até isso aqui pra vocês verem depois. Ela desenhou tudo no guarda-roupa branco pra estudar. Falou assim, enquanto eu tô aqui no quarto, tipo... deitado, porque às vezes cansa demais, é uma correria lá. Eu já escrevi aqui e vou decorando, porque eu tô na semana de prova. Falei, mano... Eu cheguei lá em casa e falei, ué, o que aconteceu aqui? Aí vi aquele guarda-roupa, assim, eu falei, não foi minha filha. Que ela não consegue lá em cima ainda, né? Mas é loucura isso, né? Thalita, dentro disso que a gente conversou, é muito louco. A gente passa por várias coisas na nossa vida. Só nós sabemos, né? Ou as pessoas que estão conosco sabem, né? Daquilo que nós passamos. Mas agora, pensando já na transição, você já falou da transição, né? Qual que foi a tua maior dificuldade nessa transição? Então, foi um mercado novo demais pra mim, né? Eu já sabia que as artesãs, desde lá de trás, isso a gente tá falando em 2015, né? Então, assim, já existia internet? Já. As artesãs já vendiam pela internet? Já. Mas era muito diferente do que se é hoje. A gente não tinha Instagram, a gente tinha um Facebook com outros formatos, não era o que se conhece de hoje. Então, assim, as coisas eram bem diferentes. Por mais que eu tivesse ali, né, como eu sempre falo, não, eu já tinha um conhecimento, eu já trouxe uma bagagem de empreendedorismo, para mim foi tudo muito novo, tudo. A maneira de captar clientes no balé era... Imagina, eu atuava numa cidade pequena, no dia que eu cheguei, a cidade toda soube. Sim. Então, boca a boca correu e todo mundo, não, bora lá ver. A princípio, negativamente, porque me chamavam de forasteira. Porque já tinha uma outra escola de balé na cidade e as pessoas diziam assim, saia, você não precisa estar aqui. A gente já tem uma escola de balé, então dá licença. E a senhora... que Deus a tenha, que eu sei que hoje ela já não está mais aqui, mas ela falou isso na minha frente, na frente da minha mãe, eu fiquei assustadíssima, eu tremia assim. Na semana seguinte, ela voltou para matricular as 3 netas. Aí. Então, ali eu não precisei, que tem muita gente que gosta de responder, de brigar, de dar na mesma moeda. Eu só calei. Talvez por despreparo, muito possivelmente. Por medo, muito possivelmente. Mas foi a melhor reação. Por quê? Porque o meu silêncio, a nossa educação, a nossa elegância, começamos a fazer um trabalho e em uma semana se proliferou a ideia de que era muito bom. Então, ela mesma precisou, né, colocar o rabinho entre as pernas, como a gente fala, e assumir que não, temos uma excelente opção. No artesanato, não foi assim. Eu já estava na minha cidade, que é maior. Eu já tinha... As pessoas me conheciam, mas não era por causa do artesanato, era por causa do balé. Então, parecia que era uma aventura, era um hobby. Então, até eu desconstruir também, eu me lembro da minha satisfação, Alisson, quando as pessoas pararam de falar que era Thalita, professora de balé, e era Thalita artesã. Porque ali também, no balé, era o meu sobrenome de solteira. Então, era Academia de Dança Thalita Paz, que é o meu nome. E quando eu vim como artesã, até para dar essa quebra mesmo de cenário, eu já casada, eu falei, eu vou usar o Thalita Ortega para o meu ateliê. Então, quando eu comecei a perceber que as pessoas não diziam mais que eu era professora de balé, e sim a artesã, aquilo me deu assim, poxa, agora as pessoas estão associando ao que eu estou fazendo agora. E era o que eu precisava, porque eu ainda sentia muito a demanda assim, não, mas você vai voltar pro balé, né? Isso aqui é só assim, tá fazendo um tempinho, daqui a pouco você volta. E não era, eu já estava realmente decidida a permanecer aqui. Então, eu enfrentei muitas dificuldades. A primeira delas foi como trazer
clientes para o meu negócio, porque a princípio só amigo comprava. Sim. Que era quem estava tendo contato, que eu mandava foto, eu dava o meu jeito de vender ali pelo WhatsApp. A formalização em si desse negócio, porque a princípio no outro era minha mãe quem cuidava disso, então de CNPJ, disso tudo, aqui era muito novidade para mim. E como que esse negócio, que é manual, porque é uma característica do artesanato, tem um limite mensal ali. Como é que eu faço? Primeiro, para chegar a esse limite, ter clientes o suficiente para lotar. E depois, se lotar, o que eu faço? Quer dizer que eu tenho um negócio que ele tem um teto e esse teto é baixo. Não, eu vou ter que achar alguma solução. Então, eu meio que fui resolvendo os problemas por etapas. Errei muito. No meu próprio livro, eu descrevo umas coisas, assim, bizarras, que hoje a aluna minha eu sei que não erra, mas, assim, todo erro também me possibilitou um aprendizado gigantesco. Então, uma coisa que eu tenho de positivo é assim, se eu errar, eu tenho que errar rápido. Eu erro rápido, eu conserto rápido e eu já quero ir pro próximo problema. Então, no meu ateliê, as coisas foram crescendo assim. Tanto que em menos de um ano, a televisão, a Globo, já estava lá. A afilhada da Globo na minha cidade estava fazendo uma reportagem na minha casa. Para mostrar que história é essa menina que agora ela está em casa, cuidando do filho e ela envia produto para todo o Brasil. Né? Que história é essa? É possível isso? E aí pronto, aí cresceu muito, porque a televisão trouxe uma visibilidade para o meu trabalho muito grande. Então, e a internet, que sempre foi a minha maior ferramenta para chegar em todas as pessoas, uma vez que a artesã, ela trabalha de casa, né? A gente parte desse princípio, de que você não tem uma loja no centro da cidade. Então, eu tinha que, da minha casa, fazer chegar para as pessoas, mesmo sem ter um escritório. Porque o meu ateliê era a mesa de jantar. Então, isso nunca me intimidou. Eu vejo pessoas hoje achando que porque é na mesa, ela perde o mérito. Na minha cabeça, nunca passou isso. Na minha cabeça, as pessoas tinham que ver o que eu entrego. Se é na mesa de jantar, se é no sofá, detalhe. Eu quero que ela veja o que eu consigo oferecer para ela, a solução do problema. Então, eu acho que essa minha mentalidade muito positiva e olhar para as coisas que eu tenho e não para as que faltam, também me fez superar essas dificuldades que eu comentei aqui. Então, eu nunca pensei que fosse dar errado. Mesmo quando não estava dando certo. Mesmo quando não tinha grana, que eu trabalhava e não conseguia ver o retorno de R$1. Eu tinha uma certeza absoluta de que aquilo ia dar certo. Legal. Agora, duas coisas que você falou. Mas a última agora, que é a constância, né? Sim. As pessoas, né, os empresários, ou então as pessoas que estão começando a empreender, eles têm um grande erro que eles cometem, e aí vai entrar para a próxima pergunta já. Vai ser top. Tchan, 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 tchan. Rufem os tambores. Então, o grande erro dos empresários hoje é que eles começam algo e não terminam. Né? Eles têm muita iniciativa e pouca acabativa. E o mais louco de tudo é que no meio do caminho vai ter problemas. Sim. Só que, como você disse, você resolveu cada problema. E o problema dos empresários, dos empreendedores hoje é que o problema vem. E o que eles fazem? Desistem. Sim, se abate, né? As pessoas perguntam para mim, às vezes, quando eu abro caixinha, tô até falho com isso, qual que é o segredo do sucesso? Aí eu falo bem assim, porque eu gosto de falar de um jeito diferente. Eu falo o jeito Alisson de falar. Cara, o segredo do sucesso é você trabalhar. Você tem que trabalhar, não tem fórmula mágica. Tu vai ter que trabalhar muito. As pessoas não vão ver isso, elas vão ver só você quando você estiver no palco. Só que elas não vão ver os bastidores. Né? E contrapartida disso, o fracasso ele tem uma receita que para mim, Alisson, a receita do fracasso é você desistir. Sim. Então você começa algo e você desiste, você fracassou. Sim, então, perfeito. Muito louco. Você contando, cara, eu imagino, porque você falou da mesa de jantar. Eu lembrei de mim quando eu comecei com o tráfego pago, né? Como gestor de tráfego. Meu computador, acho que eu comprei ele em 2009. Aí eu comecei a estudar o marketing em 2017. Aí eu comecei, de fato, a trabalhar full time como gestor em 2019. E aí eu lembrei da cena e da minha esposa falando até. Eu falei, vou tirar uma foto, porque eu sei que isso aqui vai mudar. E até hoje eu não postei o depois, mas eu vou fazer. Daqui uns dias eu vou fazer. A mesa não era de jantar, porque não tinha. Tinha, mas eu tinha uma cadeira de... Sabe aquelas cadeiras
Aquelas brancas, assim, de... Sim, era a que eu trabalhava a maior parte do tempo também. Porque eu gostava de fazer do lado de Benjamin no quarto. Era essa plástica, aquelas quadradinhas que roda a casa toda. Que uma hora ela serve pra uma coisa, outra hora serve pra outra. É bem essa. Então, tipo, eu lembrei disso, né? E lembrando da trajetória, assim, o computador ruim, aí a mesa. Só que eu fazia. Sim. E existe uma frase que por muito tempo eu discordava dela, que o feito é melhor do que perfeito. Eu discordava por quê? Porque eu falei, mas tá, mas fazer de qualquer jeito também não. Não dá pra aceitar ser de qualquer jeito. Só que daí depois eu falei, cara, na verdade, o feito, verdade, é melhor do que perfeito. Porque às vezes você fica esperando a perfeição de ter o melhor escritório, Sim. de ter o melhor computador, de ter o melhor celular, de ter qualquer outra coisa melhor. Você fica esperando chegar até lá para talvez fazer. Só que se você não faz, talvez você nem chega. Exato. E o que tem de gente agora, eu sei porque eu conheço as artesãs que estão comigo. O que tem de artesã que tem tudo. A melhor máquina, ela tem. A mesa que é confortável para artesã tem que ter altura tal e uma cadeira tal, ela tem. E o básico, que é o fazer, ela não faz. Então, ela tá com tudo que ela precisa. E mesmo assim não faz. E olha o que a gente está falando, um cenário oposto. De quem não tinha as coisas ideais, um computador mais antigo, não tinha uma mesa adequada, não tinha um conforto para trabalhar, mas tinha o fazer. E é o fazer que transforma tudo, entende? Então, Caíto tinha um prazo, Caíto é empresário, Caíto já tinha... às vezes eu ficava angustiada, porque a empresa de Caíto já tinha mais de 20 anos, era uma empresa consolidada. Caíto aí, na época, a gente tinha acabado de montar um restaurante japonês, ele estava muito bem profissionalmente, feliz, realizado, enfim. E os negócios sempre tiveram boa margem, tinha sempre um dinheiro muito bom. E o meu não vinha nada. E aparentemente parecia que, inclusive, eu trabalhava mais do que ele. Então, ele dizia assim, eu quero saber tempo. Quanto tempo que você está, permitindo insistir? E aí eu dizia, cara, eu não sei, mas também não tô com pressa, não. Assim, eu tô na minha, tô tranquila. E ele, você precisa, o quê? Eu vou te dar 6 meses? Quanto que precisa? Então, para ele, ele matemático, então para ele as coisas tinham que ter prazo. E aí, de tempo em tempo, passava 1, 2, 3 meses, ele vinha com a mesma pergunta, você já não acha que já deu, não? E eu, Caíto, eu não tô com pressa. Eu tô errando, mas observe como as coisas já mudaram. E aí eu ia mostrando para ele os números ou alguma coisa que justificasse esse crescimento. E eu errei muito. Quando eu digo errar muito é assim, e quando o dinheiro também começou a aparecer, eu comprava tudo de material. Então, mesmo quando ele me pedia, cadê a receita dessa empresa? Cadê a conta? Zerada? É o quê? Você vai só ficar estocando material e virar armarinho, ué? E na minha cabeça, o sucesso era ter um ateliê. Mas a constância que você falou, que na época não tinha Instagram, então, para quem não consegue visualizar, eu postava no Facebook umas 4, 5 vezes no dia. E não era só produto feito, era trazendo, inclusive, bastidores. Olha, vou começar uma encomenda aqui, aí postava uma foto e textão. Quem quiser ler, quem não quiser, passa. Mas eu tinha essa necessidade de me fazer ali ser vista. Então, eu usava o que eu tinha. Eu usava o meu WhatsApp, eu usava o meu Facebook, eu já estava em marketplace, como Elo 7. Eu me movimentava com as ferramentas que eu tinha. E as pessoas, engraçado, como eu sempre cuidei da estética das fotos, parecia que eu já tinha um ateliê com móveis e eu só tinha a mesa. Mas eu fazia de um jeito que eu botava uma agenda de pedidos, eu botava umas canetinhas, eu montava uma situação que gerava valor, ao invés de só pegar uma mesa plástica e tirar uma foto feia. Artesanato é estética. Então, se eu não vendo a estética, a pessoa realmente ela não se encanta. Então, eu fui muito com essa visão e não tive pressa. Hoje, o que as pessoas fazem? É o contrário. Elas têm muita pressa de resultado. Aí, qualquer dia que passa mais que ela não tem, ela tá angustiada. Ela não tem aquela leveza que eu falei que eu tinha. E que não era sempre, eu tinha meus momentos também. Mas, assim, eu falava, eu não posso tirar minha visão, eu preciso me tranquilizar. Serenidade. Isso aqui não é miojo. Se fosse miojo, eu fazia em 5 minutos. Então, eu estou aprendendo, eu vou estruturar. Bastava um caso de sucesso. Eu só precisava de uma artesã que deu certo para me provar que é possível. E eu tinha. Então, essa pessoa para mim que foi referência por muito tempo foi Fernanda Lacerda. Então, eu dizia, peraí, ela conseguiu? O que a gente tem de diferente? Nada. É uma mulher, hoje mãe, eu já sou aqui mãe também. Não tem nada de diferente. Eu também vou chegar lá. Então, essa minha certeza me abasteceu por muito tempo.
E sim, por 2 vezes eu desisti. Por 2 vezes eu cedi a Caíto, porque chegou uma fase que, assim, maridos que apoiam as mulheres é incrível, né? Mas Caíto, ele teve a fase de me apoiar, depois ele teve a fase de não me apoiar e depois ele teve a fase de me boicotar. Então, tudo que ele pôde fazer para atrapalhar meu trabalho, ele fez. Tudo. Então, ele chegava no final de semana sabendo que eu tinha que trabalhar, ele marcava de viajar. Marcava pousada não sei aonde. Aí ele, você não quer ir não? Então eu vou pegar o bebê e vou. Aí eu vou deixar meu bebê nada, vou também. Então, tudo que ele podia fazer para atrapalhar, ele fez. Uma dessas abordagens foi, olha, não tá dando certo, você é muito inteligente, eu vou pagar a faculdade de Direito para você estudar. Eu só preciso que você largue isso. E aí? E aí eu lascada, trabalhando igual uma doida, mas não sobrava dinheiro para mim, nem para comprar minhas brusinhas. Eu falei, sabe de uma, talvez realmente eu já tenha insistido demais. E aí parei. Fui para a faculdade, fiz o primeiro semestre, me apaixonei por direito. Sou muito curiosa, sou estudiosa, então eu já sabia que se eu me abrisse, né, se eu deixasse meu coração aberto, a coisa ia fluir. Fui para o segundo semestre. No segundo semestre, aí começou uma demanda a chegar para o meu ateliê que eu nunca pensei. Chegou uma pessoa, chegou uma cliente, Thalita, tem uma festa, vai ser interessante, uma exposição. Aí eu caí, aconteceu isso aqui, chegou um convite. Posso, né? O que você acha? Assim, eu parei o ateliê porque não estava trazendo trabalhos interessantes. Agora, e aí? Ele, não, pega, mas assim, a faculdade é prioridade. E aí chegou um momento que eu, na faculdade, o ateliê explodiu. Aí eu falei, Caíto, muito obrigada, sua ajuda foi muito boa, mas eu vou trancar lá e eu vou seguir meu sonho. Eu vou aproveitar essa alta e eu vou fazer dar certo. E o meu ateliê não desceu mais, foi daí só para cima. Mas é isso que eu falo, quando é para ser, Deus também manda um jeito de trazer a gente de volta para o nosso propósito. Então, eu quietinha já assim, meio que até esquecendo as coisas guardadas em caixa. E aí vem convite do nada. Será que é do nada? Eu vivo muito isso aí. Eu falo assim, Deus, ele sempre esteve presente desde quando eu saí de Rondônia para vir para cá. Porque nós viemos na fé, sem dinheiro. Não, acho que tinha uma reserva para 3 meses pra gente sobreviver aqui, eu e minha esposa. E ela ia estudar medicina, eu falei, eu vou para trabalhar, tu vai estudar e eu vou pagar tudo que puder aqui. A gente vai dar um jeito. Trabalho em 3 empregos que precisar fazer. Cara, Július. Né? É o Július do Cris. Inclusive, eu falava assim, se eu precisar ser o Július, eu vou ser o Július. E com sangue no olho, porque tinha que fazer, né? A gente tinha uma meta, a gente tinha um sonho dela, né? E aí eu falei, vamos, e foi. E aí começamos a fazer, né? E eu sempre vi em vários momentos, eu e minha esposa, nós sobrevivemos aqui em Foz. A gente nunca viveu. A gente começou a viver, tem uns 2 anos mais ou menos que a gente começou de fato viver. E respirar, né? E respirar. O restante a gente sobrevivia. Então, se acontecesse alguma coisa, furou o pneu da moto, estragou o pneu da moto. Eu tinha uma moto, tinha um carro já também, mas eu usava muito a moto para trabalhar. E o carro, ela ficava para ir para a faculdade, né? Então, se acontecesse qualquer coisa fora do orçamento, ferrou. Não tinha saído. Não tinha. Então, muito tempo a gente sobreviveu mesmo. Sobreviveu. Nunca faltou comida nem nada, mas a gente comia bem restrito também. Sim. Eu acho que foi essa época que eu emagreci bastante. Que para quem desconhece, é a realidade de muitos brasileiros que vêm em busca desse sonho aqui, porque não é todo mundo que a mãe, o pai banca. Inclusive, no meu podcast, eu entrevistei esses dias um casal que veio de Minas Gerais e veio na fé acima de tudo. Mas assim, não, quando chegar lá, veio para estudar e o marido falou, querida, eu vou ter que trabalhar. Você vai realizar seu sonho. E olha como as coisas vão se apresentando na nossa frente, né? Mas porque você estava em movimento, movimento. E isso é uma coisa muito importante, porque daí você falou que Deus, ele sempre traz de volta a gente para o nosso propósito, né? Sim. E durante muitos anos eu amei trabalhar em farmácia. Trabalhei 12 anos em farmácia, porém, quando eu conheci o marketing, eu falei, cara, eu tô amando fazer isso. Aí eu comecei a amar, e tava começando a viver disso. O coração queimando por isso. Queimando, a minha esposa olhava pra mim e falava, cara, tu ama fazer isso, e não sei o que, eu vejo no brilho nos seus olhos e tal. E eu falei, é isso, e comecei a fazer. E é muito louco, porque
nesses processos da nossa vida que são difíceis e são necessários, eu sempre falo que é um treinamento de Deus para a nossa vida. Sim. Tudo que a gente passa, às vezes você que está nos assistindo, você passa por dificuldades, por várias provações, por várias coisas que às vezes ao seu olhar hoje é ruim. Só que eu aprendi a não perguntar mais o porquê que isso está acontecendo, e sim o para quê que isso está acontecendo na minha vida. Sim. Comecei a perguntar o para quê, eu comecei a entender. É para você estar preparado lá na frente. Porque se você não estiver preparado, eu não consigo derramar aquilo que eu preciso derramar sobre sua vida. Então, às vezes, você não estava preparado naquele momento para estar com o ateliê da forma que ele aconteceu depois. Precisou passar por esse processo, né? Sim. E às vezes a gente, quando nós estamos... não, você no olho do furacão, você não raciocina para que o quê? Não, Senhor, você não vê. Quê? Exatamente. Por que isso acontece comigo? Só comigo, né? E aí a gente começa a entrar num ponto que eu estou aprendendo diariamente, mas eu aprendi bastante, mudou muitas coisas na minha vida, que é o parar de reclamar. Muito. Né? Então a gente acaba reclamando quando acontece essas situações. Isso acontece comigo, minha vida é uma... Sim. Né? Não sei o quê. E o reclamar é o clamar ali duas vezes. É você atrair mais disso, né? Exatamente. Eu tenho pavor de gente reclamona, porque, como eu falei, eu sou muito positiva. Então, quando cai um problema, minha cabeça ela não funciona para olhar e ficar reclamando do problema. Minha cabeça ela corre para a solução. E eu já convivo, né? Estou com o Caíto há 10 anos. Caíto, ele tem essa coisa do reclamar. E nossa, para mim é tão difícil. Difícil conviver, difícil engolir, difícil aceitar, porque é como se fosse o oposto do meu funcionamento, do meu modus operandi, e me faz mal. É sério. Então, de lá pra cá, eu vi que ele já foi, assim, melhorando muito, até pela questão da convivência. A gente aprende muito com quem a gente convive, né? Mas você se livrar do hábito de reclamar, isso traz uma leveza. Nossa, é outra coisa. Mas isso que você falou, eu passo e passei por isso, porque minha esposa tem um pouquinho disso. Tipo ainda bem que você já se declarou antes. Ela não vai assistir. Só essa parte. O pessoal faz o corte só da parte boa. Mas ela tem muito isso de os problemas talvez afetar ela. Por exemplo, roubaram minha moto. Roubaram minha moto, minha locomoção que eu tinha, né? Tinha um carro também, mas era pra mim trabalhar e tal. Aí, eu fui pra delegacia fazer boletim. Eu saí assim na empresa de marketing já, no escritório, saí e falei assim, galera, doideira, velho. Aconteceu um negócio muito doido. E eu desse jeito aqui, rindo mesmo. Mas rindo de nervoso, não? Não, daí ela falou, o que aconteceu? Eu falei, mano, roubaram minha moto, velho. Aí eu começava a rir, daí a menina olhou assim, mas Alice, você tá doido? Você tá rindo? Conta o fim da piada, porque a gente não entendeu ainda. Daí eu peguei, abri o negócio assim, olhei de novo. E roubaram mesmo, cara. Daí ela falou, mas você tá rindo por quê? Eu falei, bem assim, sabe por que eu tô rindo? Eu acho que nem roubaram, furtaram, né? Sei lá. É que você nem viu a hora, né? Não estava lá. Então acho que furtaram. Enfim. Falei, cara, eu tô rindo assim, sabe por quê? Porque eu poderia estar lá. E talvez eu poderia ter levado uma facada. Sim. Poderia ter levado um tiro. Então, assim, vai fazer falta? Vai. Mas a minha vida é mais valiosa. Sim. Então eu não tô nem aí com esse problema. A moto a gente corre atrás. Vai, faz dinheiro e corre atrás e compra outra. Sim. E aí eu fui na delegacia fazer o boletim e eu ficava rindo lá no... Não, tipo assim, rindo, assim, conversando com o cara. Não, e como que foi? Eu falei, não sei, eu sei que eu olhei tal hora, eu cheguei com ela e tal, e ficava assim. E ele falou, mano, cara, o que você tá rindo, velho? Ninguém entendeu nada. Furtaram sua moto, cara. Daí eu liguei pra minha esposa, gata, se liga. Desse jeito. Mas ninguém entendeu que você tava meio nervoso, não? Não, eu vou ser bem sincero pra você, eu não fiquei nervoso. Eu fiquei pensando exatamente nisso. Mas é o pensamento que você tava... Exatamente, sabe por quê? Do livramento. Eu aprendi isso aqui em Foz do Iguaçu com algumas pessoas, que tudo tem um porquê. Sim. E tudo tem um para quê. E aí eu comecei... em tudo na minha vida eu comecei a ficar, pra que isso aconteceu? Beleza, eu comecei a pensar e nesse dia específico eu pensei exatamente nisso, eu tive um livramento. O que acontece? Muitas vezes a gente reclama por tudo. Uma vez, eu lembro certinho, aí foi o dia que a minha esposa me corrigiu. Eu falei, caraca, mudou. Consegui mudar uma paradinha. Porque furou o pneu do carro, eu tinha que ir pra igreja.
Aí eu já tava quase que atrasado. Falei, nossa, cara. Na hora, não sei o que. Daí falou assim, gato, se Deus permitiu que furasse esse pneu aí, é porque talvez você poderia sair naquele horário e acontecer um acidente com você. Eu olhei pra ela assim e falei, quem tá aí? Quem é você? E o que você fez com a minha esposa? Exatamente. E aí eu entendi, e aí eu falei, caraca, é verdade, é isso. Então, tipo, tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente fica reclamando, coisa simples. Me atrasou aqui. Ontem eu fiquei meia hora atrasado numa reunião com a cliente. Só que eu sempre avisando ela. Só que quando eu cheguei lá, ela falou, Alice, ainda bem que você chegou atrasado. Só que eu tava aqui, meu Deus, cara... O trânsito de Foz nem tem tanto trânsito. Nesse dia, naquele horário, tinha trânsito. Então, sempre tem um motivo do porquê as coisas acontecem. Sim. E a gente entender isso muda demais a forma que a gente olha para as coisas, né? Sim. E para nossa vida. E eu lembrei de outra coisa que você falou, que com vários erros você aprendeu, papá, né? Foi isso que você falou. Sim. E agora vem a pergunta. Tá, qual foi o seu maior erro já agora como... empresária e mentora de artesãs? Sim. Eu vou falar do meu maior erro lá como artesã, porque ele me fez evitar erros agora como mentora. Lá, qual foi o lance? Minha preocupação, como qualquer pessoa, você vai... agora, imagina, eu vou trabalhar com caneca, mas digamos, não é essa que você compra e manda pintar. Imagina você fazer. Você tem que comprar a matéria-prima. Então, eu fazia minhas bonecas, eu fazia as coisas que eu tinha. A gente fica tão obcecado no aprender e fazer bem feito, bem acabado, que outras coisas passam batido. Então, eu poderia falar que o meu erro foi, de repente, não ter estudado antes, não ter ido aprender vendas, mas assim, eu sempre me desenrolei bem nisso. Mas o lance do preço do que se faz, foi um erro gravíssimo, porque assim, eu até tinha volume de trabalho, mas por que o dinheiro não aparecia? Então, eu sabia que tinha artesãos que cobravam mais caro, mas eu não me sentia pronta para cobrar o preço que algumas profissionais cobravam. Então, eu desmerecia o meu próprio trabalho. Então, o que eu fazia? Eu não fazia conta. Eu pegava o produto, eu olhava e falava, nossa, tá com cara de R$20. Não, tá com cara de R$30. E nisso, quantas encomendas que eu peguei que eu paguei para trabalhar? Sim. Muitas. Então, eu poderia, sei lá, ter levado uma semana para me tocar. Não, tem coisa errada, preciso aprender disso aqui, vou sentar, vou ver quem pode me ajudar. E quem podia me ajudar estava em casa, porque Caíto é expert nesse assunto. E mesmo assim, não pedi ajuda, fiquei ali muito resistente. Então, assim, essa coisa do preço, muita gente, independente da profissão, aqui eu tô falando de produto, mas tem gente que trabalha com serviço e não sabe ou acha indigno cobrar ali um valor a mais pelo que faz, sem entender o jogo de preço e valor. Porque quando você também entende o jogo de preço e valor, você não se preocupa com o preço, você se preocupa com o valor. Para que o preço se torne detalhe, né? E aí, por que isso me ensinou quando eu vim como mentora? Porque como mentora, aí eu vim para precificar meus cursos. E inicialmente, eu e minha sócia, a gente tinha umas coisas muito definidas na nossa cabeça. Uma delas era quanto que a gente podia cobrar para o nosso público. Então, meu primeiro produto era 197. 197. Aí, consegui levar para 397. Era uma entrega absurda, era um negócio, assim, grandioso. 397. E, mesmo assim, ainda muito limitada. E olha que a gente chegou a fazer 6 dígitos de faturamento com R$397. Mas aí um dia Caíto chegou e sentou e falou, Thalita, lembra daquele lance do preço? Lembra dos seus produtos? Você precisa subir esse preço. E eu sei que você vai querer subir para, sei lá, 597, né? Sair de 397 para 597. Mas esse seu produto, ele tem que ser 997. Pela carga horária, pelo que você entrega, pelas aulas ao vivo, por tudo. E eu achava que as pessoas elas não iam enxergar esse valor no que eu fazia. Então, na turma seguinte, eu já subi para 597 e imaginei que com 1 ano, 2 anos, sei lá, eu poderia aumentar um pouquinho mais do que a gente cobrava. Mesmo sabendo a trabalheira e a dedicação, porque a gente se debruça a esse produto chamado Escola de Artesãs. Mas aí, quando chegou a turma seguinte, ele falou, agora, se vocês, ele como uma pessoa que faz parte do projeto, né, que é sócio também, ele falou assim, se vocês não colocarem 997, eu tô fora. Eu falei, mas a gente acabou
pode subir o preço aqui? As pessoas vão pensar que eu tô louca. Tem 2 meses que eu vendi esse negócio aqui por 5,900. Como é que eu vou subir esse preço de novo? E ele disse que ele ia estar fora. Aí minha sócia, né, falou assim, não, mas então, e se não der bom? Vamos falar de riscos aqui. Quem é que paga? Ele falou, eu assumo. Se vocês acham que algum tipo de prejuízo que vai acontecer, eu assumo. Eu sei o que Thalita faz, o que Thalita entrega. Não tem como. E aí eu só aceitei porque eu me lembrei lá do meu trabalho de artesã. Quando eu finalmente coloquei o preço justo, eu não deixei de vender para nenhuma pessoa que já vinha buscar orçamento. Elas aceitavam e elas entendiam o valor do meu trabalho. Então, a gente, né, me caguei toda, gente. Foi medo, assim, que eu nunca tinha sentido na vida. Mas eu falei, vamos lá, Caí, tu tá dizendo que a gente precisa subir, vamos subir. Subimos e tivemos um resultado melhor do que na turma anterior. E é sobre isso, né? Saber de preço Você tem que saber seu preço, você tem que saber qual é o valor do seu trabalho. Isso aí eu acho que foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, como gestor de tráfego. Mas foi um momento... Eu falo que foi um momento que foi preciso. Não vou falar. Quase que eu falei. Ai, meu Deus. Eu falo por fora. Mas Foi preciso. Foi preciso, né? E o valor, né? Eu sempre faço uma frasezinha brincando, mas não vou fazer porque pode ofender algumas pessoas. Ai, meu Deus. Mas foi bem nesse período que minha esposa pegou... Eu saí da empresa, eu atendi alguns clientes lá de lançamento, infoproduto, e-commerce, negócios locais. E quando eu saí, eu fiquei com 2 clientes e eu recebia R$700 por cada cliente desses. Então, dava R$1.400. R$1.400 eu não pagava nem a faculdade da minha esposa. E era o que a gente tinha, porque a gente sobrevivia, como eu falei aqui. Então, R$1.400 eu falei, caraca, e agora? Tem que ir atrás de clientes. E comecei a ir atrás de clientes. Só que nesse ir atrás, é isso que você falou, eu não sabia me valorizar. Eu já sabia muita coisa. Eu já sabia muita coisa que tinha players do mercado grande que vinha pedir para mim. Eu tenho pessoas aqui que lançaram, grandes pessoas que até hoje lançam, e vinham conversar comigo sobre lançamento, sobre qual a estratégia, algumas coisas assim. Só que eu não me via dessa forma. Eu vi que hoje, olhando para trás, eu vi que as pessoas me viam dessa forma. Só que eu não me via, é isso que você falou. Eu não soube precificar. E aí aconteceu o que aconteceu com você. Eu atendia muitas pessoas, só que eu via ainda o dinheiro, mas bem pouco, só que era muito trabalho. É isso, porque justificasse o volume, não justifica. Não justifica. Então tem coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. E aí, né, isso é um erro que a gente comete aí. Se você está assistindo isso, não faça isso. No meu caso, para vocês entenderem por que foi necessário. Minha esposa estava com 35 semanas. Eu tinha R$1.400, desses R$1.400, no próximo mês, um cliente que ficou dessa outra agência saiu, então ficou 700, era o que eu tinha. Foi nessa época que eu me endividei com cartão de crédito também, porque daí não tinha dinheiro, tinha cartão. Era o que tinha. Era o que tinha, tem que comer. Mulher grávida, remédio, um monte de coisa. Então, né, queima o plástico. Aí passamos o plástico, né, e foi indo até que foi necessário cobrar um valor muito abaixo mesmo. Porém, foi o que salvou a gente nesse período, porque eu consegui muitos clientes. Sim. Né? E eu sempre explicava, não é esse valor eu estou fazendo por essa questão. Eu deixava bem claro, o valor é esse, mas hoje eu vou fazer isso. E aí comecei a fechar muitos clientes e eu vejo que também foi um erro pelo fato, mas também esse erro me trouxe muita experiência. Sim, não foi escada, né? De alguma maneira. Com certeza, porque uma pessoa levou para outra, que levou para outra e por aí foi, né? E pelo fato também de eu ter ficado muito tempo low profile, não aparecer em rede social, ficar ali escondidinho só fazendo as coisas, isso também foi um outro erro, né? Mas não só de erros nós vivemos, nós acertamos também. Sim. E qual que é o seu maior acerto? Eu acertei muito. Não é por nada não, acertei muito. Mas eu acho que o meu maior acerto foi sempre ter identificado os meus maiores pontos fortes. E a comunicação, eu sei que é um deles. Então, eu cresci muito lá como artesã por conta da minha comunicação.
ser articulada, conversar, me conectar com pessoas, fazer com que mais pessoas chegassem para querer o que eu quero, né? O que eu tenho para oferecer. E como mentora, a minha comunicação sincera, honesta, empática, tendo vivido o que as artesãs hoje vivem, e ela olhar para mim e falar, cara, eu confio em Thalita mentora, porque ela conta, porque se eu não soubesse comunicar, não adiantaria ter a melhor história, ter vivido tudo de mais incrível, mas se eu não soubesse comunicar. Então, eu sei que eu estou trabalhando dentro da minha zona de talento. Falar de comunicação, para mim, é uma coisa prazerosa. E eu sempre utilizei o que eu tenho de bom para me beneficiar. Enquanto tem pessoas que só olham para o ponto fraco e querem trabalhar o seu ponto fraco, eu sempre olhei para o que eu tenho de mais forte e para que isso pudesse me destacar. Então, eu sei que o meu humor me destaca. Eu sei que essa maneira de eu ir, ser sincera, falar com as meninas o que elas precisam, a minha espiritualidade me destaca. Então, tudo que eu trago de uma forma genuína e que eu estou sentindo que é para eu fazer, eu sou muito de intuição, eu faço e eu vejo que eu colho muito. Intuição é uma coisa que a gente vem abafando nos últimos tempos. Porque a internet é tanta voz... Sim. Que você silencia a sua própria voz. E toda vez que eu deixei, que eu negligenciei a minha intuição, eu me dei mal. Então, ouvir a minha intuição, o que eu tô sentindo de cada projeto, sabe? Vou ter um lançamento, qual é a minha percepção? Ah, tem toda uma equipe por trás. Mas o que eu tô sentindo? Toda vez que eu negligenciei isso, eu não fui bem. Então, ouvir a minha intuição também, acho que foi um grande acerto durante todo esse processo. Legal, é isso aí. É muito louco, né? Esse negócio que você falou sobre a gente conseguir ouvir a intuição, o pensamento, ou então, depende da crença, né? O espírito, a voz de Deus, qualquer forma que você quiser falar. É muito louco, porque em vários lançamentos que eu participei, principalmente, teve vários, mas vou contar 2 aqui rapidinho. Isso sempre acontece até hoje. Tava dando meio que ruim na questão do custo por lead. Então, a gente tinha que pagar até R$5, estava tipo 7 e pouco, mais ou menos. Isso em 2019, 2020. Puts, então, alto. Alto. Era alto, mas pro nicho tava validado já ali a questão de público, tudo isso. Aí a gente já sabia que era aquele valor para ter a conversão. E aí gerou o bloqueio criativo, não sabia como ia fazer. E toda vez que eu ia no banheiro, tipo, eu vou tomar banho. Eu tomava banho e ficava lá, daí... vinha. Ah, caraca, não pensei nisso antes. E a gente acha que não é, mas vem. Vem, e é no ócio. É lavando os pratos, é tomando banho, é quando você também permite essa calmaria. Você tem que descansar. Porque o cérebro estressado, você fecha todas as possibilidades. Sabe outra forma que acontece comigo muito? Sonhos. Sim. Eu tô dormindo, cara. Eu acordo no outro dia e falo, mano, eu sonhei com isso. Vamos colocar em prática. Teve um lançamento que eu salvei por causa de um sonho. Olha isso. Eu cheguei no meu parceiro de negócio e falei assim, cara... Tive um sonho, assim, 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 assim. Ele falou, bora fazer. Eu falei, então bora. Mais doido que eu, né? Então eu falei, então bora. Fizemos. Você sonhou? Graças a Deus deu certo, né? Muito trabalho. A José do Egito aqui, a gente não tá sabendo. Eita, que é isso? Mas tem várias vezes, assim, de verdade acontece. E a gente erra, a gente acerta, né? Porém... Existe uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para as pessoas. Deixa eu só salientar. A intuição, para mim, é a conexão que eu sinto e que não vem de mim. Porque tem gente que acha que a intuição é você se basta. É você genial sozinha. Para mim, é uma coisa que vem, que é maior do que eu. Exatamente. E não porque, sim. Agora que você falou isso, me trouxe outra coisa. Uma hora vai ser pouco. É só pra corrigir, eu fico bem alinhado. Não, mas eu acho que a galera entendeu, né? Se não entendeu, agora tá tudo certo. Existe uma coisa que se chama sabedoria. E a sabedoria, ela é vertical, ela não é horizontal, né? Sim. A gente normalmente pensa que nós somos sábios, na verdade a gente não é. Não. A gente só consegue a sabedoria de uma forma. Exato, né? concordo. Então é isso que você falou, exatamente, vem de cima e é sobre isso. Sim. E falando do acertos, de erros, falamos de muita coisa aqui importante, mas tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer e prepara pro corte. Tô brincando. Beleza. Tensa. Que eu vou falar? Que pergunta é essa? Não, mas agora é uma pergunta que eu sempre faço e é legal.
Sim. E eu tenho certeza que você vai saber dar uma resposta muito boa. Ai, meu Deus. Por qual motivo você faz o que você faz? Você sabe que o lema da minha vida, do meu trabalho, é viva da sua paixão. Quando eu decidi fazer artesanato, eu só tinha um objetivo em mente, que era esse meu porquê, que era que meu filho crescesse e sentisse orgulho do caminho que eu escolhi trilhar. Como hoje ele chega na escola, ele conta para todo mundo: minha mãe é mentora das amigas artesãs. Então, eu sempre quis que ele sentisse muito orgulho de mim. E a minha história anterior, eu sempre achei que ela é que tinha sido uma história de sucesso. Eu tinha muito, a voz até corta, eu tinha muito esse receio de meu filho vai crescer, que mulher que ele vai ver em casa que cuida dele, porque nós como mães, a gente é inspiração e referência. Eu sei que quando ele crescer, ele for buscar uma pessoa para viver ao lado dele, a referência que ele tem de mulher e de esposa é a minha, é a que ele conviveu. Então, eu quis muito que o meu negócio desse certo e que ele sempre me visse fazer o que eu amo. Então, o artesanato veio para que eu estivesse ao lado dele, para que eu pudesse cuidar da minha família, para que eu pudesse cuidar do meu lar, para que isso também trouxesse um dinheiro que a gente pudesse realizar os nossos sonhos, porque tem sonhos que a gente precisa do dinheiro para realizar. Então, até hoje, ele tem um plano de saúde bom, uma escola boa, fazer esporte, aprender música. Tudo isso é possível graças ao nosso trabalho. Então, eu sempre quis que, independente da fase da vida que ele tivesse, ele pudesse olhar e enxergar trabalho como algo prazeroso, como missão de vida. Porque tem muitos pais que, infelizmente, passam uma imagem de trabalho como um sacrifício. Filho, não, papai precisa trabalhar, e com a cara de quem não está fazendo o que ama. E meu filho sabe que toda vez que, mesmo que eu estou fazendo uma live, ele passa em silêncio. Ele: mamãe, está fazendo live. Ele já sabe que aquele é o meu trabalho, ele respeita. Ele me vê feliz fazendo o que eu faço. Então, eu sempre tive esse cuidado de que ele também visse no trabalho essa paixão, que a gente deve buscar, assim, fazer o que a gente ama. Porque é uma vida muito triste você se dedicar a um trabalho onde você não se vê cumprindo o seu propósito. Eu acredito que todo mundo nasce com um talento e que poderia dali desenvolver um excelente trabalho que não morre em si mesmo, mas que reverbera na vida de outras pessoas. Então, essa foi sempre a minha busca, assim, para que meus filhos que vierem, porque como, né, eu acredito Deus é quem escreve a minha história, então para que todos os meus filhos possam me ver assim, feliz, fazendo o que amo, e para que eles tenham uma vida assim também, porque a gente dá esse duro para isso, né, para que eles tenham uma vida melhor. Então esse é o meu motivo, é meu filho, é minha família, sempre foi. E toda vez que eu me perdi disso, que sei lá, que o trabalho às vezes vem e puxa, eu vejo que a minha infelicidade é explícita, todo mundo vê que eu não tô bem. Então, o que eu faço também é colocando a minha família no centro. Top, falei que ia dar corte. Mas eu fiquei com a voz embargada, porque falar do meu filho eu fico... É difícil. Eu fico muito emocionada. Thalita, é muito louco, né? As pessoas precisam saber o porquê. O porquê, né? Você faz o que você faz. Não, imagina, se eu falo do artesanato pra você, Alisson. São 8 anos, é só você olhar pro meu filho. Foi com o nascimento dele que eu entrei nisso. Então, imagina ele já grande, aí você fala: caraca, você é a representação aqui do tempo que a sua mãe se dedica a fazer o que ela faz. Sim. Então, eu olho para ele e eu sei que ali tá a minha história de por que eu comecei. Foi para me livrar daquela fase difícil em que ele estava na UTI. Então, o artesanato me salvou de certa forma. E que bom que naquelas pesquisas Deus fez com que aparecesse uma imagem ali, chamasse a minha atenção, a minha curiosidade, para eu começar a fazer artesanato. Então, eu olho para ele e vejo o tempo que eu tenho me dedicando, e nunca foi pela metade. Eu sou uma pessoa intensa. As pessoas que convivem comigo, quem é minha aluna sabe que eu não faço nada mais ou menos. Ou eu gosto muito, ou eu nem gosto. Não sei gostar pouco das coisas. Então, se eu escolhi aquilo, eu sabia que eu ia mergulhar de cabeça para fazer realmente a coisa dar certo. Então, eu olho para ele e eu falo: 8 anos que eu tô fazendo isso. 8 anos, que é desde que ele nasceu, né? Top. Thalita, e para nós irmos já pro final, que eu acho que a galera... devia ter plateia pra fazer agora. A galera deve estar doida para almoçar já ali. Ai, gente. Isso é muito louco, né? Eu falo assim, as pessoas perguntam: Alice, por que você faz o que você faz? Eu mostro a foto da minha filha e da minha esposa. É por eles e também pela minha família. Eu tenho meus parentes, que são meus pais, né? Depois que a gente casa, né? Esse é o meu entendimento. A minha família é minha esposa. Sim. Minha esposa e minha filha. Então, eu mostro, assim, eu fui num evento, inclusive, Misha Menezes, você deve conhecer. Sim. E aí eles fizeram uma pergunta lá, eu mostrei assim, tinha que perguntar para as pessoas do lado, né? Qual que é o seu porquê? Eu só mostrava a foto. Aqui, ó. Esse é o meu porquê.
Sim. É por isso que eu faço. E é por isso que você tem força, garra, vontade. E as pessoas precisam entender isso. Pega essa dica. Pega algo que é importante para você. A gente deu exemplo de família. Às vezes tem pessoas que não têm a família ainda. Tem a família, mãe e pai. Talvez você quer dar uma vida melhor pro seu pai e pra sua mãe. Sim. Então pega isso e fala, cara, eu vou fazer isso dar certo porque eu preciso mudar a vida da minha família. Esse é o motivo e esse é o propósito da minha empresa, do meu negócio, transformar a vida das pessoas através dos negócios. Sim. Então quando eu entendo isso, o jogo ele muda. Porque eu entro no seu negócio pensando assim, cara, eu preciso mudar o negócio da Thalita. Porque através da vida dela vai transformar a vida de outras pessoas. Sim. E olha, essa é a sacada do meu trabalho, porque assim... E isso que eu te falei agora, que me faz tão feliz, é o que eu quero que toda artesã possa ter também. Porque muitas eu vejo numa fase, às vezes, infeliz, com os filhos ali, mas ela não é reconhecida como profissional, não é valorizada, não é bem paga. Então, ela até está perto do filho, mas ela não se vê, ela vai minguando como mulher. Então, quando uma mulher, nesse contexto que eu estou falando, trabalha de casa... que está perto dos filhos, que escolheu isso, quando ela escolhe o artesanato, ela deseja que esse negócio dê certo para que ela, como mulher, a família dela se desenvolva. Então, a gente vê mulheres que conseguem dar certo, que ficam muito mais felizes, que cuidam de si, então se tornam mais bonitas, então estão sempre alegres, se sentem realizadas profissionalmente. Essa é a busca. É isso que eu descrevi aqui, que eu busquei, eu sei que hoje é o que eu consigo proporcionar através desse meu trabalho. E que elas possam realmente ter uma vida plena. Escolhi trabalhar de casa. Você escolheu. Não é que te faltou opção. É que você escolheu isso. Então, nossa, hoje mais de 4.000 alunas é só o que eu desejo. Que todas elas tenham essa mesma garra que eu tive, que não achem que tem atalho, que é fácil, que é sem trabalho. Porque só a gente sabe, né? O quanto que a gente precisou fazer para chegar até aqui, né? Top. E agora, pra gente finalizar, outra pergunta muito legal. Que eu sempre gosto de fazer no final. Sempre deixo pro final essa aqui. Essa é muito top. Para quem está iniciando hoje, sim, como artesão, então como empresária, um empreendedor também, né, empreendedora, qual o conselho que você deixa aí para eles? Nossa, um só. Ai, eu tô pensando 3 aqui diretos, assim, entendeu? Mas, com certeza, investir em conhecimento, porque a gente acha que a gente já sabe... Tem muita gente que acha que já sabe tudo. E quando a gente foge desse lugar de aprendiz, a gente já começa errando. Quando você acha que é autossuficiente, que você já sabe tudo, a chance de você quebrar a cara, até no início, é muito grande. Então, assim... Tudo que eu investi em conhecimento, eu sempre falo, eu já investi mais de 100 mil reais, eu parei de contar, tem 2 anos que eu faço 100 mil reais e continuo investindo. Eu nunca me arrependi de nenhum desses investimentos, porque eles me cresceram como pessoa, hoje eu tenho uma outra visão de mercado graças a isso, consigo monetizar porque eu ofereço meus cursos e as pessoas compram para acessar a minha mente. Então, assim, investir em conhecimento me trouxe os melhores resultados até hoje, mas se eu pudesse dar o bônus, é de fazer como eu fiz também, é você olhar para sua zona de talento. Você quer empreender, você vai ter que trabalhar muito. Muito mais do que trabalho de CLT. Então, que seja na sua zona de talento. Porque aí você brilha. Ao invés de você ir pegar um negócio que não é teu, uma área que não é tua, e não vai ter essa paixão, esse combustível por trabalhar, porque não é algo apaixonante para você, como tem muita gente infeliz por aí. Então, escolher uma coisa que você ama e você vai ver que você vai trabalhar muito e não vai sentir tanto assim. E no início, você vai precisar trabalhar muito mesmo. Porque todo início é penoso. Então, se pelo menos você tiver essa chama da paixão, né? Nossa, você vai ser mais leve o fardo, né? Sim. Então, empreender na zona de talento é uma coisa que eu acredito muito. Top demais, hein? Entregou ouro, hein? Só aplica, né, gente? Porque tem gente que fica só pensando, não, bacana. Thalita, já faz aí, aproveita agora, nesse momento final. Deixa aí tua rede social, fala dos seus cursos, fala o que você quiser, fica à vontade pra gente já ir pro encerramento. Eu só quero agradecer muito, dizer que é uma honra ter você lá dentro da Escola de Artesãs também, de alguma maneira, aquele seu aulão lá foi maravilhoso, as meninas são muito gratas, eu tô aqui também representando todas elas, pode ter certeza, algumas ficam com a cabeça doendo, meu Deus, que dia difícil, mas quando é com alguém que sabe, que domina, torna tudo mais simples pra gente, então eu falei, assiste 2, 3 vezes, você vai dar conta. E assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, do meu livro, do podcast, do meu canal do YouTube, de todos os lugares que eu tô, é só ir lá no meu Instagram, que é Thalita Ortega Oficial.
E lá você acessa, lá tem os links para encontrar tudo. Os meus cursos, que alguns ficam abertos sempre, mas outros são de tempo em tempo. Mas assim, lá no Instagram tem muita coisa. Quem quer crescer, quem quer se desenvolver, com o que tem lá já consegue começar a sair do lugar, ter seus primeiros resultados. E aí depois, quem sabe, investir para estar junto comigo, junto com a minha comunidade. Show de bola. Quem sabe faz ao vivo, né? O nosso pequeno pitch aqui, entendeu? Mas é só ir lá que vocês vão amar, com certeza. Thalita, mais uma vez te agradecer pela honra de ter a tua presença aqui, né? É um prazer mesmo ouvir a tua história, conhecer a tua história. Tenho certeza que vai impactar a vida de pessoas, como já impactou a minha, né? A gente vai lembrando, a gente vai vendo coisas aqui. Então, te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Prazer, uma honra sempre. O que precisar, estamos à disposição. E é isso. Eu que agradeço muito. Muito obrigada.